Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Juntos Cast, o podcast que tem um só propósito: reunir pessoas em torno da presença. E nós não estamos aqui para transmitir informações, mas comunicar um anseio, despertar um desejo no seu coração. Isso é mais do que um podcast, é um canal de transmissão do amor por Jesus, da paixão. E eu estou aqui com um amigo muito especial. Nós estamos felizes porque ele está morando aqui em Vitória, meu amigo Russo. Tudo bem, Russo? Tudo bom, pastor Dan? É uma alegria estar aqui contigo em mais um episódio e nós vamos falar sobre um tema que a gente ama. Eu sei que é um tema que arde no seu coração. A gente vai falar sobre avivamento, sobre histórias apaixonantes que aconteceram na história da igreja, séculos atrás, na história moderna. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu estou convencido de que Jesus ele quer derramar sua glória, ele quer habitar com o seu povo novamente. Ele quer descansar no coração de pessoas que zelam pela sua presença, que temem, e eu sei que isso arde no seu coração. Então, se apresenta. Quem é o Russo? O Russo é um amigo de Jesus, 31 anos, casado com a Aline, rapaz da Ágata, natural de Recife e agora morador de Vitória. Tudo por causa do seu espírito e da sua palavra que nos trouxe até esse lugar. Então, para a gente é um privilégio, pastor Dan, estarmos aqui, poder ver a mão do Senhor agindo e cooperar de alguma maneira naquilo que Ele tem feito. Então, para a gente é muito bom estar aqui nesse podcast, caminharmos juntos e crer naquilo que Ele vai fazer nesses dias. Então, é muito bom para a gente estar aqui. Foram muitos dias de lágrimas à distância, né? É verdade. Por telefone, por vídeo, por Zoom, por Teams. E agora a gente está tendo a oportunidade de estar morando junto, partilhando a mesa juntos. Então, fala um pouquinho por que você está aqui, né? Você está desde 16 de fevereiro de 2026, Sim. Esse ano, ou seja, está completando 2 meses aqui. Sim. E você chegou numa data muito especial para nós enquanto comunidade, porque há 3 anos atrás, você viveu junto conosco um tempo singular nessa comunidade. É verdade. E tudo está convergindo nesse tempo de mesa, nesse tempo de amizade, de comunhão, de comungar do Cristo, falar da presença de Deus, para falar e viver a presença Sim. de Deus juntos. Então, fala um pouquinho da sua caminhada até aqui. Por que você está aqui, virou capixaba, esse nordestino cabra macho que virou capixaba? Pois é, e o interessante é que tudo começou com uma carta de arrependimento postada pelo pastor Gui naqueles dias de pandemia, onde a igreja entrou em desespero total por não olhar para o Messias. E aí eu vi uma carta aberta de alguém que eu já acompanhava, já estava acompanhando vocês juntos e ouvindo as músicas. E vi uma carta do pastor Gui falando sobre arrependimento, o olhar que a igreja precisava ter para o Messias mais uma vez. Eu entrei em contato com ele. Pastor Gui, cara, me permita utilizar esse texto, não vou mudar nenhuma palavra, mas eu sei que vocês estão falando para a Vitória, para a igreja do Brasil, isso tem muito a ver com a igreja aqui em Recife. Posso utilizar o seu texto? E eu costumo dizer que desde aquele dia parece que vocês entraram na minha vida e eu pude entrar na vida de vocês e desde então a gente tem sido intencional nesse lugar que a gente chama verdadeira comunhão. E poder vir aqui antes de morar em vários momentos. Eu sempre brinco, né? Primeira vez que eu vim aqui, os meninos ainda eram solteiros, a galera ainda estava no período de transição, vindo de outros lugares. E poder estar aqui morando e ver famílias que nasceram, filhos que nasceram. Os caras tudo casado agora, né? Com filhos. Tipo o pastor Roberto Amadá nasceu esses dias. O Nathan, que tá casado. Tá aqui, né? Tá barriguda, tá... Já. Tá filhinha dele parindo. Tá aí nos braços. Então, é ver a mão do Senhor, sabe, pastor Dan? É poder ver ao longo dos últimos anos aquilo que Ele falou, que Ele mesmo faria. Eu sei que no nosso coração tinha um anseio de já ir para o outro lado da ponte. Mas nos dias da dinâmica, uma voz, alguém usado pelo Senhor e com muito temor disse: Russo, esse ainda não é o tempo. Deus ainda quer fazer algo muito precioso com vocês aqui no Brasil, né? Então foi isso que nos trouxe aqui, cara. Um dia Pastor Roberto nem sabe dessa história. Era período da dinâmica. Eu estava deitado no chão da igreja. E ele colocou a mão sobre mim. E as palavras dele foi: Ô Russo, o Deus que falou contigo, Ele vai guiar todos os seus passos. E eu lembro que eu depois procurei vocês lá no gabinete e disse:
Dan e Gui, pastores, Deus falou comigo. Eu preciso abrir mão do meu emprego formal lá em Recife. Tudo por causa da voz dele. E vocês disseram, Russo, se é o Senhor, faz dessa maneira correta. Então, esse lugar que a gente chama de amizade, vocês sempre foram e continuam sendo importantes para a nossa casa. Nos tempos difíceis e até nos tempos alegres, vocês sempre partilharam disso. Então, o que me trouxe aqui, pastor Dan, foi a voz de Deus, cara. Foi o amigo. Foi o amigo. Como diz a irmã Lídia, né? Fazendo as orações perigosas. Fazendo as orações perigosas. O próprio Senhor falou, esse é o tempo de você ir ao Espírito Santo. A rota agora se tornou o lugar chamado Vitória do Espírito Santo. Então, aquilo que nos trouxe aqui foi o próprio Senhor que tem nos guiado nos últimos anos e vai nos guiar até que Ele retorne. Então, para a gente é um privilégio poder congregar com vocês, ser pastoreado por vocês, viver família e viver amizade muito intensa em tudo. Então, muito obrigado por nos receber com muito amor, muito carinho e muito cuidado sempre. Primeira vez que eu te vi foi numa live com meu amigo Caraline. Eu estava ali naquele período de pandemia, vendo lives de amigos. A gente tem vários amigos queridos. E naquele momento eu vi o Instagram do Caraline, estava ali com uma live, estava ligado. Eu cliquei e eu vi dois caras chorando, apaixonado por Jesus. E eu falei, quem é esse maluco? Apaixonado por Jesus, enlouquecido pelo Senhor. E eu falei, eu quero ser amigo desse cara. Esse cara é amigo do Senhor e eu quero ser amigo dos amigos de Jesus. Amigo dos amigos do Espírito Santo. E naquele momento a gente começou, né, a trocar figurinhas. Isso já tinha... a carta aberta foi antes, né? Foi antes. Foi antes. E eu peguei o seu contato, a gente começou a conversar. E 22, Deus deu a oportunidade da gente estar junto aqui com o general Rodrigo. Verdade. E, poxa, amigo querido, e foi precioso. Eu costumo dizer que quando Deus ele vai fazer algo grandioso no meio do seu povo, sempre acontece ruídos antes. Sim. De ossos chocando com os ossos, ruídos que precedem um grande mover. E eu lembro, a gente vê isso no avivamento, né? No Vale de Ossos Secos, ruído. A gente vai ver também antes de Deus derramar a chuva, ali no tempo de Elias, foi visto uma pequena nuvem. Então sempre existem sinais de que Deus quer fazer, está por fazer algo. E nesse ano de 2022 que a gente teve a primeira oportunidade de se conhecer, de receber vocês aqui na nossa comunidade, para também sermos ministrados por vocês. Ali a gente viu ruídos, sabe? Eu lembro daquele dia que tivemos que parar a pregação porque só teve estrondo nos céus, uma chuva caiu, literal, e choro e lágrimas dentro aqui do nosso espaço. E o Espírito Santo nos tomou, tanto no dia que você estava com o Rodrigo, quanto no tempo em que o Rodrigo veio sozinho depois. Em 23 a gente teve essa grande oportunidade da gente estar junto. E o Russo, meus irmãos, foi o cara que trouxe alívio pra gente, frescou nesse período de oração dia e noite. Foram 10 meses e a gente passou por muitas batalhas, muitos confrontos com feiticeiros batendo aqui na porta, sabe? Feitiçaria sendo feita aqui na frente, e enviados de Satanás colocaram aqui macumba aqui dentro para tentar distrair o povo. E nesses períodos de guerra, o Senhor sempre trouxe seus amigos para trazer encorajamento aos nossos corações, como Barnabé, sabe? Quando o Barnabé ele desce ali para Antioquia, ele traz convicção. Barnabé era um homem de convicção, e você é um homem de convicção, que semeia coragem, que semeia encorajamento, que semeia consolo. Então a gente tem a alegria de te receber. Eu tenho o privilégio de te pastorear agora e te receber, te chamar de irmão. A gente brinca que o Russo é meu irmão mais novo, né? O Gui agora, pastor Gui, se tornou irmão do meio. E Deus tem, de fato, gerado esse amor, essa comunhão assim, gostosa de viver, né? Então, estou muito feliz de estar aqui. A gente vai falar sobre esse tema, avivamento. A gente viveu gotas, né? Pequenas gotas daquilo que o Senhor
está por fazer nesses dias. E a gente costuma dizer que avivamento é quando a glória de Deus repousa sobre um lugar. Mas eu quero ouvir a sua definição, o que você compreende sobre avivamento, quais os impactos que você percebe de avivamentos, do derramar do Espírito numa região. Então eu queria que você compartilhasse aqui, vamos bater essa bola juntos. Eu estou mais para te ouvir do que falar. Quero ouvir, o que é avivamento para você? Avivamento para mim, pastor Dan, acho que a primeira coisa que eu poderia tentar definir para a gente hoje, avivamento é o coração de Deus. Porque é impossível falarmos de avivamento e não falarmos do coração de Jesus. Um coração que ama lugares, um coração que ama vidas, um coração que está numa ardente expectativa para tocar um povo, como ele continua fazendo. Se a gente pega as histórias da Bíblia, histórias como aconteceu com o povo no Egito, histórias como aconteceu nos dias de Ezequiel, histórias como aconteceu nos dias de Josias, a Bíblia voltando, como nos dias de Neemias, um povo sendo restaurado, como em Nínive, Deus enviando a sua glória e salvando um povo, como aconteceu com Jesus quando ele teve e foi apresentado ao mundo, à terra. Então, para mim, avivamento é o simples momento. Quando Isaías fala, é quando Deus rasga os céus e desce. E toda a terra, toda a cidade, lugares e povos é afetado por sua glória. Então, para mim, avivamento é quando Deus decide se mudar para um lugar. Quando ele decide tocar um lugar com sua glória. E, literalmente, tudo é afetado por ele. Pessoas que estão vivendo no lamaçal do pecado, pessoas que estão desesperadas, de uma maneira sobrenatural é tocada. Gregório sempre brinca dizendo, né, nas suas orações, ele sempre brincava dizendo e orando com muita lágrima e dor. Cara, avivamento é quando alguém está chorando, quando alguém está possuído por Deus, dizendo: eu não consigo viver sem um dia mais sem avivamento. Eu prefiro morrer e andar numa cadeira de rodas sem viver sem a glória de Deus. Então, para mim, avivamento, cara, é o clamor de um povo que já não consegue mais viver da mesma maneira. É como a canção do pastor Roberto: nada está bem sem você. Oh Deus amado, vem, porque nada está bem sem você aqui. É como precisamos. E acho que, sabe, Dan, olhando para o cenário atual, tudo que mais precisamos nesses dias é, mais uma vez, de uma doce visitação da glória de Deus. Sim. Então, se eu pudesse tentar definir avivamento em uma palavra, eu dizia: a glória de Deus. Eu achei interessante o começo da sua definição de avivamento. Começa pelo coração de Deus. Porque a gente acha que avivamento é a fome de um povo, o desejo de um povo. Mas esse desejo de um povo, ela é apenas o reflexo de um desejo que parte do coração do próprio Senhor. É Ele que deseja. Em toda a história, foi o Senhor que buscou o homem. Ele deseja estar com o seu povo. Ele deseja repousar mais uma vez num lugar de habitação. E quando há um tipo de gente que se alinha ao coração do Senhor, pelo Espírito, Ele se manifesta. Quando um povo está sensível ao coração de Deus pelo Espírito, o Senhor, Ele vem com presentes e, mais do que dons, bênçãos, Ele vem com a sua própria presença. Ele repousa. Como a gente tanto clamava e tanto pedia, a nossa expressão: Deus pisa em vitória. Pisa em vitória. Uma convicção de que o próprio Deus vai estabelecer os seus pés numa região. Sabe? A sua presença, a sua glória num lugar. Essa definição é perfeita porque tudo começa no coração dele. A gente não produz avivamento. A gente tem uma decisão: ou a gente está debaixo da chuva ou a gente está fora da chuva. Porque a chuva, algum lugar está provando da chuva. Deus, em toda a história, Ele sempre derramou a sua presença em algum lugar. Se tem algum lugar seco, você pode ter certeza que tem algum lugar que está encharcado pela presença, porque Ele nunca deixou de falar. Ele nunca deixou de desejar e de habitar entre os homens, mesmo sendo nós tão pecadores e merecedores. E como nós precisamos do Senhor. Sabe? Essa canção, nada está bem sem você aqui. Isso precisa ferir. Deus precisa
A gente precisa permitir Deus abrir essa ferida. Sabe, nós precisamos voltar a estar enfermos de amor. Eu acho que a mensagem que está nessa semana, principalmente, é a mensagem que está aqui tomando meu coração. Eu preciso estar enfermo de amor todos os dias. E eu vejo que você é um homem com um coração ferido. A gente sempre fala sobre os servos da orelha furada. Você é um homem que entregou a sua orelha para o Senhor. Não, Senhor, me marca, eu não quero estar livre do Senhor, não. Eu sei que liberdade para mim é ruim, não, eu já fiz coisas. Então eu quero saber, de onde Deus te tirou? Antes de um avivamento, de um despertar, de gotas que você provou conosco, que provou também em outros momentos durante a sua vida, qual foi a grande revolução que o Senhor fez na sua vida? De onde Ele te tirou? Eu venho de uma família de pais separados. E eu cresci com muitos traumas na minha vida. Sabe, pastor Dan? E eu procurei em muitos lugares uma resposta que nunca preencheu minha vida. Fui para as drogas, para as bebidas, andando com galera em favelas. E durante muitos anos eu caminhei num lugar escuro. Procurei até nas religiões, sabe? Fui para o espiritismo, fui para o catolicismo e até na igreja evangélica, cara. Mas teve um dia, esse dia que eu costumo dizer que todo mundo tem esse dia, que é aquele dia que o Senhor realmente toca nossas vidas. O dia que realmente você é possuído de amor por Jesus. Então o Russo era um garoto criado no bairro e que estava no quadro daqueles que ia morrer mais rápido. Minha família já não aguentava mais. Minha mãe me pensou em internar. Meu pai já foi em delegacia, me tirar de delegacia. Andei em camburão de polícia. E tudo isso era porque eu estava com fome de álcool, cara. Mas eu não sabia qual era o alimento. Então eu comia de tudo, cara. E isso destruiu minha vida, cara. Eu via minha mãe andar muito mal com isso. Fui expulso de casa vários momentos. Morava com minha mãe, com meu pai. Mas teve um dia, pastor Dan. Um dia que eu quis ir na igreja. O interessante é que nesse dia estava rolando uma festa na primeira igreja que a gente fez parte, a IABV, lá no bairro do Ipsep, do apóstolo Ebenezer, do pastor Isaltino. Foi onde conheci meu paizão, meu pastor, o Rodrigo. Foi onde eu conheci o Gregório. E estava rolando uma festa nesse dia, era 21 de abril de 2012. Era uma festa que ia ter para jovens. Só que para você entrar lá na igreja tinha que ter um convite. E eu estava com raiva, cara, ninguém me deu um convite. E andando para casa, uma moça, junto com meu amigo, gritou: Russo, cara, você quer um convite para ir para a igreja hoje? Lourdinha, a missionária Lourdinha. Uau. Naquele dia ela me entregou a senha pela manhã. À tarde eu sabia que meus amigos iam. E a gente combinou, cara, a gente só fica à tarde. À noite a gente sai para beber, usar drogas. Mas a gente só vai à tarde, a gente só quer ir na igreja à tarde. E naquele primeiro momento, à tarde, foi uma dinâmica que fizeram. O pastor Misael era líder de jovens na época, junto com a pastora Elbraina. E ali estava rolando uma dinâmica com os jovens, não tinha nem começado o culto, cara. E eu lembro que quando acabou o período da tarde para a noite, intervalo, eu me levantei dos bancos de madeira antigo da igreja. E falei, agora eu vou embora. É a hora de usar drogas. E sabe aquilo, cara? Algo queimou no meu coração. Eu não ouvi nada. Mas algo queimou dizendo, fica mais um pouco. E naquele momento eu virei para meus amigos, cara, hoje à noite eu não vou. Se vocês quiserem ir, vão. Mas o que foi, Russo? Não, cara, hoje eu vou ficar. E até hoje eu tô aqui, cara. Você tinha quantos anos? Tinha 17 anos. Uau. 21 de abril de 2012, o dia que a glória de Deus me tocou. E eu lembro que eu tava lá atrás da igreja, cara.
junto do meu amigo Vitor Hugo, e o pastor Misael pregando sobre compaixão, amor de Deus, paternidade. Eu lembro que o pastor Claudeni estava cantando uma música, Fogo de Amor, incendeia meu coração, aviva-nos. Essa era a canção que ele estava repetindo naquela noite. Eu estava com a sandália havaiana, uma bermuda jeans, uma camisa do esporte. E na noite do apelo, o pastor Misael fez o convite. Se alguém quiser entregar a vida a Jesus, vem aqui na frente. E eu comecei a ver jovens, cara, correndo e lá na frente. E eu lá atrás, tranquilo, na minha, sentado, de cabeça baixa. Foi aí que eu ouvi uma voz diferente. Dizendo, vem filho. E eu virei pro Vitor Hugo e fiz, ô mano, cara, tu falou comigo? Ele fez, não, de jeito nenhum. Falei, tá bom, vou ficar na minha. O que é que tá rolando, cara? Nunca ouvi isso. E de novo aquela voz, pastor Dan. Ah, cara, aí foi diferente. Quando eu ouvi mais uma vez aquela voz dizendo, ô filho, vem até mim. E parece que naquele momento meus olhos foram abertos. Uau. E aí eu não quis saber, cara. Eu saí correndo. E eu corri até lá na frente. Eu lembro que o irmão Wellington, o rapaz da consolidação, ele falou para mim, cara, qual é o seu nome? E eu só consegui falar russo. Ele, tem como dar teus dados? E eu não conseguia parar de chorar, cara. Eu molhei o papel dele todo. Ele fez, não, me dá o número só da tua mãe. Eu dei o número da minha mãe. E eu lembro que quando eu estava voltando, tinha um grupo de mulheres que estava pulando, vibrando. A esposa do pastor Beto foi uma mãe para mim assim. Ela partiu para o Senhor. A mãe da pastora Taliane, que é uma irmã muito querida. E eu lembro que aquela pastora virou para mim e fez, filho, deixa eu te confessar uma coisa. Há meses a gente adotou como filho. Uau. E desde então eu não parei de orar por você. Uau. Eu lembro que ela me apresentou o grupo das senhoras da igreja naquele dia. Que incrível. E aquelas mulheres me abraçaram, pastor. Interessante que nesse dia, minha esposa Aline também entregou a vida a Jesus nesse dia. Foi no mesmo dia? No mesmo dia. Que incrível. E a gente Meu nunca Deus. se conheceu. E a Aline sempre morou de frente um para o outro. Ela morava nas casas, eu morava no prédio. E eu brinco dizendo que a Aline foi a princesinha que, graças a Deus, que não conheceu um maconheiro. Mas ela conheceu um homem de Deus. Uau. E naquele dia, 55 jovens entregaram a vida a Jesus. Eu lembro que saía até um jornal, cara, no outro dia na igreja, falando a Rede Jovem alcançou os jovens do bairro. E eu lembro que quando eu estava chegando em casa, algumas pessoas começaram a me parar na rua dizendo, Russo, parabéns. Jamais saia desse lugar. Eu fiz, cara, mas não é meu aniversário, o que é que essa galera tá dizendo? E eu lembro que quando eu estava chegando na porta da minha casa, minha mãe saiu, cara, correndo, me abraçou e falou 3 coisas. Filho, hoje eu tenho paz, hoje eu consigo dormir e hoje eu sei que você está no lugar melhor. E naquele dia eu vi a glória de Deus tocar a minha casa, minha família, minha mãe, meus irmãos. Então essa é a história do Russo, que um dia foi tocado por Jesus, entrou na igreja e agora só queria viver na igreja. Eu era o cara que estava na igreja todos os dias, trabalhando com criança, adolescente, com jovem, pintando, indo para qualquer tipo de trabalho, Dan. Porque, sabe, pastor Dan, algo me possuiu, cara. Algo me possuiu de uma maneira que eu nunca tinha provado, cara. Não foi a maconha, não era o loló que eu cheirava antes de dormir. Algo me possuiu e tomou minha vida por inteiro. E tudo que eu mais queria era viver dessa maneira até hoje, cara. A galera fala, cara, primeiro amor é pra novo convertido. É não, mano. Eu sou um cara que quer queimar no primeiro amor todos os dias. É isso. Parece que o meu amor por Jesus hoje tá muito maior, cara. É isso. Tá muito mais radical, sabe? Porque eu sei de onde ele me tirou, cara. Eu sei o que ele fez na minha vida. Eu sei o que ele tá fazendo hoje. Hoje eu sou um pai. Hoje eu sou pai de uma princesa linda, que é um cumprimento de uma palavra, cara. Então eu sei de onde ele me tirou, cara.
Eu sei o que ele fez na minha vida. E eu lembro, cara, que quando eu entrei na IABV, eu conheci o pastor Rodrigo numa pregação do Encontro com Deus, cara. Eu nunca mais esqueço dessa mensagem. Ele pregou sobre a marca de Deus na vida de alguém. É como um carimbo. Na hora ele deu até um murro. Daquele jeito dele, Rodrigo de ser. E parece que aquele murro entrou na minha vida, sabe? Uau. E depois eu mandei mensagem para ele: pastor, como é que eu faço para caminhar mais perto? E eu lembro das palavras dele. Na época era Facebook. Ele fez: Russo, você lembra muito, cara, quando eu entrei na igreja. Eu consigo ver a mesma paixão que você tem por Jesus quando eu entrei na igreja. E desde então o Rodrigo tem cuidado da minha vida ao longo desses mais de 10 anos que estamos caminhando. E eu lembro que um dia ele falou para mim do Gregório. Ele fez: Russo, cara, você precisa conhecer o Gregório. Você precisa conhecer meu paizão. Você conheceu o Gregório em que ano? Eu acho que 2013 ou final de 2012. Eu lembro que eu já estava queimando para conhecer o Gregório, ouvindo algumas coisas que o Rodrigo compartilhava, o profeta Silvio falava, o pastor Robertinho, lá hoje que está na Missão Nordeste, também falava sobre o Gregório. E quando eu conheci o Gregório, cara, a primeira mensagem dele foi sobre John Wesley. E eu lembro que o Gregório corria de um lado para o outro na igreja. E como ele tinha um problema no joelho, ele meio... Não parava, né? Não parava, cara. E rodando o cabelo para um lado e para o outro. E queimando. E falando de avivamento, dos caçadores de Deus. Foi quando ele falou do livro dos Heróis da Fé, do Orlando Boyer. Falando que Deus tocou homens na história. E que a gente precisava aprender com esses homens. Eu comprei esse livro aqui por causa do Gregório. Eu também. Primeira vez que eu ouvi o Gregório falar sobre esse livro, eu não lembro qual ano, mas a primeira vez que eu vi o Gregório foi em 2005, aqui em Vitória. Uau. Ele vinha aqui... Ele amava essa terra, né? Amava, ele vinha aqui sempre. Ele, o Mike foi em 2003, o Gregório em 2005. Vinha o pessoal todo da casa de Davi, Uau. David. Cada tribo num tempo diferente, num momento diferente, vinha abençoar a cidade de Vitória. O Senhor sempre falava que tinha algo para fazer aqui nesse lugar. E eu era um menino, 2023, eu era um menino de 2003, um menino de 18 anos, 17 para 18 anos. E eu vi ele falar sobre o Orlando Boyer e todos os homens que estão aqui. E eu peguei esse material para ler, eu estava lendo na praia. Eu falei, eu queria me rasgar por inteiro, eu queria falar, eu não sou cristão, eu preciso de fato ser um cristão de verdade. Porque a gente começa a olhar a vida desses caras, a vida de oração, a paixão, o desejo. Sim. Isso encoraja a gente, né? Eu comecei a admirar a vida do Gregório, ouvir o que eu podia. Na época era difícil ter ali YouTube, não tinha. A gente tinha que pegar ali um CD, tinha que, de certa forma, pegar com amigos. Esses homens impactaram a nossa vida e você teve um contato com ele, né? Em Recife, quando ele esteve com vocês, com o Rodrigo. Como é que foi esse encontro? Como é que foi esse momento? Como eu falei para o senhor, né? Primeira vez que encontrei o Gregório, cara, a galera da igreja dizia assim para mim: Russo, como é que tu consegue entender ele? Eu fiz: cara, vocês não conseguem. Não, cara, ele só fala das histórias, cara. Ele só fala de avivamento, balança a cabeça, grita pra caramba. Eu fiz: cara, você não consegue entender. Ele tá falando de Jesus, cara. O Gregório conhecia muito a Bíblia, Dan. Conhecia. Pastor Dan, cara. Ele era muito, muito profundo. Cara, ele passeava na mensagem várias histórias dos avivalistas, mas ele era profundamente bíblico. Do John Wesley, Londres, por isso que ele brincava dizendo: cara, os meus pregadores favoritos são de Londres, cara. Por isso que eu moro em Londrina, a pequena Londres. E ele sempre dizia, né, meus pregadores favoritos, John Wesley, George Whitefield, sabe? E a primeira vez que eu tive esse contato com o Gregório, a paixão por avivamento me feriu. Eu já ouvia do Rodrigo isso. Eu sou muito grato a Deus pela vida do pastor Rodrigo, cara. Porque nos momentos difíceis da minha vida, cara, ele me adotou como filho, me trouxe para dentro de casa. Uau. E tirou as crecas.
Então, Eu achei muito, muito interessante porque seu testemunho encoraja muitas pessoas. Encoraja, talvez, a um jovem que ainda está viciado, está lutando contra os vícios. As mães que têm filhos que estão aí ainda lutando para se desvencilhar dessas amarras. E quando a gente olha a sua história, foram instrumentos, ferramentas, pessoas simples que tocaram a sua história. Aquela missionária que estava ali entregando o folhetinho, o consolidador que estava ali tentando pegar o seu contato quando você estava chorando, o pastor de jovens que estava ali com um violãozinho, sabe? A irmã que disse que você foi adotado, a pastora, que você já estava nas orações Pastora dela, Lu, a pastora Lu, sabe? Isso é a cura na igreja, a cura não acontece, sabe, nesses eventos. O avivamento não é uma mobilização, porque a história que o Russo está contando é uma história de avivamento. O que é avivamento se não pegar alguém que está morto e trazer a vida, sabe? É o nosso avivamento pessoal, é a nossa conversão do nosso homem interior que se conecta, que morre pro velho eu e se conecta com Cristo e passa a viver uma paixão pelo Espírito, uma paixão pelo Senhor. E você está falando de elementos simples da vida da igreja. Um pastor que te adotou, que te trouxe para dentro de casa, que tirou os carrapichos, que tirou as cracas e te ensinou a olhar para o Cristo, a amar a palavra. Então, o que eu quero encorajar, o que a gente está encorajando aqui é: procure viver a vida da igreja. A vida da igreja, ela cura. Tem gente que fala, mas eu não me sinto pertencente. A pergunta é, você já se deu por inteiro? Você já se entregou? Porque quando você estava lá vivendo a velha vida, você estava todo dia com seus amigos, você estava todo dia buscando ali um paliativo para suprir uma ausência interior, que a gente sabe que é a eternidade. Eclesiastes capítulo 3, Salomão vai falar que Deus plantou a eternidade dentro do homem. A gente tem um desejo, muitas vezes a gente não entende, fica buscando na comida, fica buscando no sexo, fica buscando no dinheiro, fica buscando nas drogas, satisfazer algo que só pode ser satisfeito pela presença do Senhor, sabe? A criança que ela se alimenta do leite que vem da sua mãe, sabe? Ela descansa, a sua alma fica farta. E quando a alma de alguém está farto, sabe? A gente nega o mel desse mundo, sabe? Agora, quando a gente não tem a presença do Senhor, a gente tenta buscar paliativos. Então, se na nossa velha vida a gente buscava todos os dias estar com amigos, estar nesse ambiente que satisfaz, ainda que provisoriamente, o interior, cara, quando a gente descobre Cristo, por que a gente não se entrega por inteiro para Ele? Sabe, na vida em comunidade, na vida relacional entre irmãos, isso cura. Viver a vida da igreja, a vida comum, a vida ordinária, cura. Num simples final de semana, 55 jovens se tornam a notícia do jornal. Que tenhamos mais notícias como essa. Sabe, meu desejo é ver, sabe, os jornais, os Instagrams, as páginas, sabe? Não as páginas cristãs, não. Essa Gazeta da Globo, da SBT, sabe? Os canais que a gente vê nas redes sociais sendo tomados não por escândalos, cara. Não por corrupção, não por roubalheira, não por adultério, mas jovens que largaram tudo para trás para viver a vida no Senhor. E você é uma semente que o Senhor plantou, sabe, para encorajar esses jovens que estão vivendo essa velha vida e podem encontrar no Senhor um banquete. Existe um banquete na mesa do Cordeiro. E essa mesa sempre cabe mais um. Sempre cabe mais um. Sabe, quem éramos nós se não Mefibosetes? Quem éramos nós, indignos, com as pernas, sabe, mancas, completamente paralisados na vida, sem pasto? Quem éramos nós antes? Não somos dignos de nada, mas o Rei nos colocou na mesa. E talvez você não seja um Mefibosete, talvez você só esteja cansado, talvez você só esteja frustrado, talvez a sua imaturidade ao longo do caminho também te fez andar num caminho fora, como Onésimo. Meu Deus.
Onésimo, ele deu trabalho para Filemon. Quantas vezes a gente dá trabalho para os outros? Verdade. Mas o Senhor vai e fala a Filemon: Filemon, recebe de novo. Um dia ele foi inútil, mas ele é útil para mim. E outra, a dívida dele, cara, tá paga. Sabe, o Senhor, Cara, o Senhor é um pai. Ele tá aqui, de braços abertos. Ele abraça. Eu lembro um dia que eu tava vindo na pandemia, algum período como isso. Eu tô até fanho, gente, porque a gente tá aqui falando e chorando ao mesmo tempo. Eu lembro que o Rodrigo disse: são dias de receber os filhos pródigos novamente. Porque a história nunca foi do filho pródigo. A história sempre foi de um pai que ama. Porque os dois eram pródigos. Tanto o que estava fora, quanto o que está dentro. Mas não está vivendo a comunhão com o pai. Não está vivendo a intimidade com o pai. Sabe? Todos pródigos. Porque a parábola não é sobre o filho pródigo. É sobre um pai que acolhe os seus filhos, traz para a mesa. Sabe? Mata um cabrito, faz um churrasco, uma festa, coloca uma túnica, um anel novo. É aquele que restabelece. De maneira que hoje, a Ágata, ela não vê quem era o Russo do passado. Ela vê o Cláudio Lagos, o Russo, o papai, o homem de Deus. O missionário, o enviado do Senhor para proclamar o evangelho. E a gente vê a obra do Espírito na sua vida, na sua casa. Eu atesto, testifico sobre quem é o Russo, não aqui nos púlpitos, meus irmãos, dentro de casa, como um marido exemplar, fiel, um pai que ama, que protege, um irmão que encoraja, que antes mesmo de se tornar membro dessa casa já encorajava, já trazia convicção, já trazia pão e vinho sobre aqueles que estavam feridos, encorajando os feridos a se entregar na hospedaria. Porque é isso que é a casa do Senhor. A casa do Senhor é o lugar da hospedaria, é o lugar onde o hospedeiro, o Espírito Santo, ele faz a obra. E aviva, nos santifica, de maneira que a gente se torna apto a dar continuidade à obra que ele nos comissionou. Então, falando sobre avivamento, né? Estamos na definição de avivamento. O coração de Deus revelado à humanidade. Quando Deus pisa numa cidade e transforma tudo, e gera um clamor no coração de um povo. E quando o clamor sobe, há intervenção celestial, há manifestação angelical, há dons sendo liberados para a edificação da sua igreja, há transformação social. Então vamos falar um pouquinho disso, com base nas experiências, nas histórias. O Russo, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas ele está com uma camisa sobre os avivalistas. A gente tem ali Evan Roberts, John Wesley, William Seymour de Azusa, Jonathan Edwards, Charles Finney, tantos homens. Eu queria que Russo falasse um pouquinho de todos os avivamentos, assim, todas as histórias de avivamento, da história moderna, né? Que a gente podia voltar e falar de Éfeso, falar do avivamento do reinado de Ezequias, que é maravilhoso. Sim. E pode ser que a gente toque nisso em algum momento. Sim. Mas dos avivamentos da história moderna, dos moráveis para cá, o que mais toca o seu coração? O que mais te encoraja? Se a gente fosse poder contar todas as histórias de avivamento aqui, a gente ia demorar muitos podcasts. Na verdade, a gente não ia conseguir sair daqui agora. Mas tem uma coisa que me encoraja em todos os avivamentos. Um povo improvável. Diante de uma geração improvável e diante de um caos que provou da glória de Deus. Porque se a gente fosse começar a falar hoje, agora dos moravianos, um movimento de missões modernas que começou em 1727, que dura mais de 100 anos e que não acabou, porque nos toca até hoje. Porque se a gente está falando de avivamento, pastor Dan, e está falando da maneira que Deus toca, por que a gente fala de avivamento? Muita gente já me perguntou: Russo, cara, por que tu fala tanto de avivamento? Tu não sabe falar de outra coisa? Eu fiz, cara, porque avivamento mostra a maneira que Deus age no passado, toca o presente e vai nos tocar antes dele vir, cara. Avivamento é sobre falar do coração de Deus, é poder ver a maneira que Deus age diante da história.
E o coração de Deus é um coração de avivamento, pastor Dan. Então, quando a gente vê o movimento moraviano, a gente poderia começar lá atrás falando de John Hus, um pré-reformador, martirizado, e que diante da perseguição, os seus discípulos foram expulsos, espalhados pela Europa Central, que diante da perseguição de um rei, encontraram refúgio na Alemanha, em Reichshunt. Encontraram numa propriedade simples, cara, num campo. Encontraram num lugar chamado Betânia, a casa dos amigos de Deus. Essa era a comunidade dos moravianos, Sim. né? Que se chamava, acho que Unitas Fratum, Unidade dos Irmãos. Sim. Irmãos que diante da discussão teológica, o conde fez, cara, por que vocês não se reúnem para orar? Zinzendorf, naqueles dias, entendeu que muito melhor do que discutir era, cara, vamos começar a reunião de oração. Essa reunião de oração, 24/7, a casa de oração dos moravianos, começou e jamais parou. Moravianos foram enviados como escravos, enviados como missionários. Cara, isso é muito louco, né? Você ser enviado conscientemente ou como escravo. Sem saber se ia voltar com vida para proclamar e o evangelho. Detalhe era, pastor Dan, que eles compraram a sua própria passagem. Eles compraram a sua própria passagem. Aquela frase, né? O cordeiro morreu, que o cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Foi dado através de um abraço daqueles 2 missionários, cara, que em lágrimas se despediram daquela comunidade. Foram pregar nas ilhas e pregar como escravos, para que o evangelho tocasse a muitos. Então, em 1727, a gente vê um homem tocado pela glória de Deus, chamado Conde Nicolau Zinzendorf, discipulando uma galera, enviando para missões, devocionais diários, cara. Começou lá com os moravianos. Até hoje, se você entrar no site chamado Daily Text, vai ter lá um devocional dos moravianos até hoje. Até hoje, cara, palavras que tocaram os irmãos no passado, têm nos tocado até hoje. E como é que isso liga à história dos outros avivamentos? Um dia, John Wesley, voltado frustrado, porque foi pregar aos índios, e aí tem aquela célebre frase, né? Fui pregar aos índios, cara, mas quem vai me converter? Quem vai tocar meu coração? E a história relata que John Wesley, num navio, numa tempestade, com medo De um naufrágio, ele viu os moravianos queimando, cara. Chapando, como Gregório dizia, balançando a cabeça de um lado para o outro. E as crianças também. Sem medo. Felizes, sem medo. Sem temer, porque sabia que a glória de Deus estava com eles. Então, possa ser que você tenha anos de convencido dentro da igreja, sem nunca ter se convertido de verdade. Porque eu estou falando de um avivalista, cara. Eu estou falando de John Wesley. Para mim, um dos maiores avivalistas da história da igreja moderna. Um homem que incansavelmente... Tem erros? Tem, cara. Mas eu não quero falar dos erros. Tem erros? Tem, para a gente aprender na história. Todos tiveram. Todos os homens bíblicos, exceto Cristo, a Bíblia deixa claro os seus erros. Pastor Dan. A nossa humanidade, a nossa fragilidade, vulnerabilidade. Mas eu acho que... Deus só toca os vulneráveis. Mas eu acho que tem algo em comum nesses caras que parece que a gente perdeu. Deus. Exatamente. Por que, cara? Por que esses caras tinham? Eles tinham só Cristo, cara. Eu tive o privilégio de ir na casa de John Wesley, na Inglaterra, e, cara, o cara tinha uma biblioteca, ele gastava a vida, cara, em amor a Cristo. Sabe o lugar que ele orava, onde o Billy Graham pôde orar? Eu esperei todo mundo sair, pedi pra Aline ficar vigiando na porta, e eu pude me dobrar ali, cara, e fiz: Deus, eu não sou John Wesley, eu não sou Billy Graham, mas você é o mesmo Deus. Eu não quero meu nome conhecido na história, cara, mas eu quero ver teu nome tocando a história. Então, como queremos. Esse amor por avivamento cresceu a partir da vida de um homem de avivamento chamado Gregório McNulty, Rodrigo Medeiros, homens que impuseram as mãos,
Como eu disse a um dos meus melhores amigos, Felipe, que está aqui, eu disse, Felipe, cara, um dia Gregório orou por mim e fez, Jô, você é um gordinho, cara, na época eu era gordo pra caramba. E ele disse, cara, você é um gordinho que ama a Cristo, da planta dos pés até a ponta da sua cabeça, cara. Você quer avivamento, Russo? E eu, guri, cara, e aí, Gregório, qual é a parada? E ele, semeia com lágrimas, porque aquele que semeia com lágrimas, certamente, com júbilo colherá. E o Gregório sempre dizia isso pra gente, avivamento é quando alguém está possuído por Deus, quando tem fogo, paixão e lágrimas, quando tem alguém chorando e não consegue viver de outra maneira. Então, essas histórias me marcaram. Essas histórias incendiaram a minha casa, né? A Aline, minha esposa, é uma professora de história que se estivesse aqui, eu ia dizer, dá uma aula pra gente, cara. Eu sei que isso vai rolar. Vai estar com a gente. O Natan já falou pra ela, você vai dar uma aula, viu? Mas estudando um pouco mais a fundo, uma coisa esses caras tinham, cara, que é o que eu mais anseio, é ser tocado e ferido pela glória de Deus. Como precisamos. Desde John Wesley até os dias atuais. Que ele quer. Ele só está procurando, cara, seus caçadores. Quem se coloca na brecha, os caçadores. É como Ezequiel fala, Deus está procurando alguém, cara. E parece que ele não está encontrando alguns. E tipo assim, sabe, pastor Dan? Senhor, eis-me aqui, cara, eu não tenho nada a oferecer. Mas se eu puder participar daquilo que você tem feito, eu não quero ficar de fora, cara. Eu quero ver você derramar seu espírito. Eu quero ver a sua glória tocando lugares, cara. Sim. Eu quero ver sua glória invadindo queremos. Cidades, nações. Porque, cara, os dias são maus, são caos, guerras, rumores de guerras, escândalos, pastores caindo, igrejas se envolvendo em escândalos e mais escândalos, mas os nossos olhos precisam estar para Jesus. Sim. Por isso que a canção Nada Está Bem Sem Você Aqui precisa se tornar um estilo de vida. Porque para mim, cara, a identidade de um avivalista é alguém possuído pelo fogo de Deus, é alguém possuído pela paixão por Cristo, é alguém que tem lágrimas nos olhos. Sim. É como o Gregório falava, né? Meu pai na fé, o Larry Ravenhill, orou sobre mim e disse, Gregório, quando você for ao campo missionário, tenha fogo, paixão e lágrimas. Eu acho que a gente precisa disso. Um coração seco, olhos secos. Leonardo Ravenhill dizia isso. Ele é o reflexo. O livro dele aqui. Ele é o reflexo de corações secos. Olhos secos são reflexos de corações ressequidos. E nesses dias a nossa oração precisa ser a oração de Jeremias. Jeremias capítulo 9, ele fala, Senhor, se a minha cabeça pudesse ser um manancial de águas e os meus olhos fonte de lágrimas para eu chorar pelos mortos. Sabe, ele está ali, Deus, eu preciso de lágrimas, fere o meu coração. Porque muitas vezes a gente se distrai, a gente se acostuma demais, a gente se satisfaz demais as coisas dessa vida, a gente deixa de chorar, a gente deixa de buscar. Então, sabe, há um desejo, há lágrimas. Jesus chorou quando ele olha para Jerusalém, no tempo da oportunidade. Jerusalém não percebe que o Cristo estava ali desejando habitar entre aquele povo, e ele chora. Há um choro no coração de Deus, há um choro no coração do Espírito. A Bíblia fala que ele intercede por nós chorando. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então está na hora da igreja se unir a esse choro, essa lágrima do Espírito Santo. Sabe, eu estava lendo Efésios 4, fala, não entristeçais o Espírito Santo. Entristecer é a dor de um pai. Eu estava olhando, estava pesquisando. O que é entristecer? É a dor de um pai que sepulta o seu filho. Uau. Sabe, eu não sei, nem quero sentir essa dor. O meu avô sentiu. O meu avô enterrou a minha tia, que tinha 16 para 17 anos, num caixão que ficou no meio da sala. E eles ficaram anos sentindo essa dor. Um pai que sente essa dor não tem vontade de fazer nada. Um pai que sente essa dor não tem prazer de passear mais, não tem deleite mais. Quando a Bíblia está falando não entristeçais, é porque entristeceram, é porque a gente tem entristecido a igreja brasileira. E eu não quero falar de outra igreja, não quero falar de outra nação, eu estou falando do nosso Brasil. A igreja brasileira tem entristecido o nosso amigo, o Espírito Santo, Deus, de maneira que o Espírito Santo
Ele está sendo impedido de guiar a noiva, de ataviar a noiva com os linhos finos, porque essa noiva tem se distraído. E como precisamos voltar, a única forma é voltar a Deus. Compartilha conosco a sua dor. Russo, eu estava no período da dinâmica ali que você estava com a gente aqueles 10 meses e eu cheguei e fiz um pedido para o Senhor. Deus, compartilha a sua dor, compartilha o seu coração. Eu achei que eu ia morrer, eu achei que eu estava infartando na hora. O meu pai e a minha mãe vieram orar por mim porque eu estava mal, no chão, porque o Senhor transmitiu aquela dor no meu coração. Sabe, aquela dor que transformou, que mudou aspectos do meu caráter. Sabe o que a gente precisa nesses dias? Paulo vai falar em 2 Coríntios 7 sobre a tristeza segundo Deus, que opera em nós arrependimento. A tristeza segundo Deus. Existe uma tristeza segundo Deus, aquilo que fere o coração de Deus. O que separa o filho de um pai, o pecado. E essa tristeza, ela gerada pelo pecado, ela corta o coração do pai. Quando a gente sente essa dor, temor é gerado no nosso coração. E aí Paulo vai falar algo em 2 Coríntios 7, ele vai falar assim: eu me alegro, não porque vocês estão entristecidos, mas porque a tristeza segundo o coração de Deus produziu em vocês arrependimento. Porque a tristeza segundo o mundo, segundo o homem, traz morte. Exato. Remorso. Sim. É só você ter ali uma dor pelo pecado que você cometeu, amanhã você comete de novo. Agora a tristeza, segundo Deus, produz zelo. E aí ele fala: olha, que zelo vocês têm, que temor, que indignação, que zelo por justiça. E ele cita uma palavra que eu quero ministrar aqui, e Deus está ministrando no meu coração, é saudade. Uau. Paulo vai falar: que saudade. Ele está enxergando saudade no coração daquele povo. E como nós precisamos chorar as lágrimas de saudade. Saudade pela presença de Deus que já nos tomou e hoje a gente não deixa mais tomar dentro de casa. Quando a gente está ali com nossa esposa, os nossos filhos, nossos pais, nossos amigos. Saudade. Fale um pouco sobre isso. Eu vejo que a história dos avivamentos, ela também é pedagógica. Sim. Parece que, eu não sei se você tem essa percepção, mas parece que cada mover, derramar, toque de Deus, teve uma expressão do coração de Deus que revela uma pedagogia. Sim. Quando a gente olha o todo, você vê uma série de lições. Quando você está olhando um avivamento só, talvez sua visão fique míope. É como você olhar as 7 cartas, né? As 7 igrejas. Se você olhar só para uma, sua visão do Cristo talvez vai ser míope, porque você está olhando um pedaço do Cristo. Você vai ver ali aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que Sim. tem a chave de Davi. Cada carta tem uma revelação do Cristo. Se você olha só uma, você tem apenas parte da revelação. Exato. Agora, quando você tem a compreensão, você olha a igreja como um todo, independente se ela tem desvios, erros, pecados, quando você olha a atuação do Cristo, do Espírito e do Pai, da Trindade na igreja, você tem a compreensão total do Cristo. Então, quando eu olho a história dos avivamentos, história do avivamento de Gales, de Azusa, dos moravianos, que é antecessora a isso tudo, a história mais recente, né, na África, a história do avivamento na Argentina, parece que Deus está construindo um lugar, um caminho. Um caminho. Exato. O Mike até chama de o caminho do rio. O caminho do rio. Exato. E isso vai convergir e culminar em algo que vai... que a gente está aqui, ó Deus. Que a gente participe disso em vida. Yes. É o nosso desejo, em vida. A gente sabe que na ressurreição, no encontro com o Senhor nos ares, aqueles que estiverem mortos vão subir primeiro. Mas o meu pedido é: Deus, eu quero estar em vida, eu quero ver o Senhor. E eu acredito fortemente que a gente... Eu acredito que todos eles tiveram esse desejo, essa convicção. Mas, de fato, eu creio que a gente está muito perto. Se não é a minha geração, é a geração da Ágata, da Maria, do Rafa. Mas fale um pouco dessa pedagogia de Deus, de compreensões do Cristo através dos avivamentos que aconteceram na história. Tem uma frase do Hernandes Dias Lopes, que ele fala o seguinte: ou a história de Deus é a nossa forma didática, ou ela é a nossa coveira.
Muito bom. Ou a gente aprende com aquilo que Deus fez, ou a gente simplesmente vai morrer e vai dizer, cara, não é mais para os nossos dias, era só para aqueles dias. Porque em cada momento de derramar do Espírito na história, a história estava passando por algo. Sim. Então vamos falar de Atos capítulo 2. Como é que estava o povo naqueles dias? A sociedade, os romanos, a igreja, perseguição em massa, o ódio, Roma tocando fogo nos judeus e o Espírito derramado. Uma igreja provando de um toque de Cristo naqueles dias. E uma expressão de Cristo trazendo perseguição para aquela igreja. Então, durante 3 séculos do primeiro derramado do Espírito, a gente vê que essa igreja cresceu em perseguição, em martírio. E quando essa igreja se tornou oficial do Império Romano, em 313, pararam de perseguir a igreja. Exato. E aí parece que agora entra um período de trevas. E quem era essa igreja? Que igreja é essa que... E cadê o Cristo dela? Os historiadores vão dizer que era o período das trevas. E aí a gente vê os pré-reformadores, John Hus, John Wycliffe, Jerônimo Savonarola e a figura do Lutero. E a Aline costuma dizer que para ela a reforma protestante é um avivamento. Sim. Porque enquanto a Bíblia estava lá trancafiada e ninguém tinha mais acesso, Só os clérigos. só os altos cleros, alguém foi lá, apregoou as teses, não para fundar uma nova igreja, mas pelo simples fato, não, aí, deixa eu mostrar a vocês as escrituras. Porque naqueles dias de indulgência, que até hoje tem indulgência, o nome é até o mesmo, a forma é até a mesma. Toma um pano para arrependimento. E naquela época a igreja que vivia o período das trevas, tocada por uma iluminação do Cristo. Então em cada etapa da história da igreja a gente vê algo acontecendo. Perseguição em massa, Deus levanta reformadores para trazer a Bíblia de volta. Nos dias de John Wesley, um historiador diz que a vida de oração de John Wesley, a Inglaterra não provou um derramamento de sangue, porque alguém estava chorando e orando. A revolução que aconteceu na França também era para ter banhado a Inglaterra. Mas a história diz que um homem se colocou à brecha, pastor Dan. Então a gente... Um homem. Pensa só, cara. Porque quando alguém fala de avivamento, pensa só sobre as maravilhas. Ninguém sabe o que é que acontecia na história. Período do iluminismo. Período das revoluções, o aceleração industrial. Sim. Um homem orando, cara. O que é que pode acontecer se uma igreja orar? Uau. O que é que pode acontecer se um povo se colocar à brecha e clamar a Deus, poupa o teu povo, como Joel ensina, como 2 Crônicas ensina, clamando por arrependimento? Essa era a vida de John Wesley. Um homem que se colocou à brecha junto com seu irmão e George Whitefield. Os caras que começou num clube santo, numa faculdade, cara. Como eu quero ver as universidades tomadas pela Os presença caras de Deus. estavam estudando, decidiram se reunir para orar. Orar Ler a e ler a palavra. E no dia de ceia, na ceia, a Bíblia diz, a história diz que ali aconteceu um avivamento metodista. Sim. E John Wesley, junto com George Whitefield, tocou, cara, a Europa, tocou a Inglaterra, tocou lugares. Então a gente vê o Cristo tocando lugares. A gente vai ver, por exemplo, a história de Evan Roberts, 1904. Um guri de 13 anos que orou por 13 anos para que o Espírito tocasse Gales. Tudo porque um diácono da igreja... Olha aí, irmãos, respeita os diáconos. Eles são importantes. Já dizia pastor Antônio Cirilo. Sempre tem um diácono, cara. Sempre vai ter um presbítero ali dizendo àquele menino, cara, nunca mais falte a reunião de oração. Porque possa ser que Deus venha e você perca ele. E a história diz que Evan Roberts se juntou com seus amigos e começou a pregar arrependimento, confessar de pecados, confessar de tudo aquilo que ainda é duvidoso e viver totalmente pelo Espírito Santo. Sim. E a história diz que um dia Deus desceu em Gales, porque uma menina chamada Florrie Evans, alguém perguntou, alguém tem alguma coisa para falar de Cristo? Aí eu acho ela como Paulo, né? Uma saudação. Eu amo Jesus demais da conta. E a história diz que Deus derramou avivamento em Gales. Interessante que em 2022,
eu fui a primeira vez na Inglaterra. E Deus tinha me dado uma palavra, um sonho. Eu era guri, cara. De uma família simples. Como é que eu ia para a Inglaterra? Mas eu tive uma visão um dia pregando nas ruas da Inglaterra, nos bosques, como Wesley pregava. E em 2022, junto com o pastor Gustavo Zanota, o profeta Juliano, fomos visitar o pastor Josias, a pastora Rafaela, lá do Bridge to the Nations, que tem feito um trabalho muito lindo com os nativos, tá? Grande abraço, pastor Josias. Com os nativos, cara. Eles estão gastando a vida até hoje com os nativos. É. E naqueles dias a gente visitou Gales. Fomos primeiro. E aí, como é que foi lá? Fomos primeiro no Bible College, fundado por Rhys Royals, do livro O Intercessor. Um livro que irmãos se reuniam numa sala azul para orar, para que os mísseis das guerras fossem desviados. E a gente foi lá no Bible College. Entramos nessa sala azul. E pro britânico, o horário, meu irmão, é horário. Era 30 minutos só de visita e acabou. A gente ficou quase 3 horas. Uau. Rolando na sala azul, junto com uma intercessora chamada Sharon e junto com um cara da Filipinas. Ele saiu correndo, pastor Dan, dizendo, cara, que barulho é esse? Pensei que tinha acontecido algo. Ah, são os irmãos que estão orando, cara. E aquela mulher disse, filhos, Duncan Campbell estudou aqui, Reinhard Bonk estudou aqui. E eu, curioso por saber da história, eu fiz, tem alguém vivo que sabe dessa história? E ela fez, ainda existe um homem, um senhor de idade, que sabe de toda a história. Que Uau. A mulher disse que as paredes tremiam daquele lugar. E quando se ouvia um míssil, os irmãos entravam na sala azul, a sirene tocava e eles começavam a orar até que os mísseis fossem desviados. O detalhe dessa visita, pastor Dan, que a gente ia marcado para ir na Moriah Chapel, a igreja do Evan Roberts. E a gente conhecia um senhor de idade. Até então a gente não sabia quem era. E a gente pensou, puxa vida, cara. Dançamos, britânico, cara. Primeiro que é um senhor de idade, cara. A gente passou 3 horas. Perdemos a visita. E aí, vamos lá, vamos. Colocamos no GPS. Josias, chegamos. Eu fiz, não, cara, essa não é a Moriah Chapel. Não é essa igreja. Mas é, Russo. Eu fiz, não é, cara. Eu sei como ela é, já vi foto. Colocamos de novo o GPS. Gastamos mais 20 minutos. E chegamos lá na Moriah Chapel, a igreja do Evan Roberts, da família dele. E a gente não chegou naquele saudosismo, uau! Sim. A gente chegou para querer ouvir os irmãos. E de repente a gente vê o senhor Ebenezer, falecido em 2023, de outubro. Um homem de 90 anos de idade, que nos recebeu. Ele estava lá muito bonito, cara. Ele era um lorde britânico. Você tem um vídeo com ele, né? Tem um vídeo com ele. Incrível. Ele tem uma foto com ele, cara. Ele me levou no bosque que Evan Roberts brincava. Uau. Eu vi sabe pastor Dan Joel dizendo que os mais velhos voltariam a queimar se os jovens voltassem a ter visões e sonhos. Os mais velhos iam voltar a sonhar. Eu vi aquele senhor de idade voltar a sonhar, cara, sorrir. Tipo assim, agora eu posso partir, cara. Tem alguém que ama avivamento. E eu lembro que ele ficou mais de horas com a gente, contando histórias e mais histórias. E eu perguntei a ele, né? Você lembra de algum missionário aqui de Gales que foi para o Brasil? Ele falou que foi alguns enviados para o Brasil. E o senhor Ebenezer, ele era uma criança, pastor Dan. Uau. E ele disse assim para mim, para os irmãos que estavam ali. Nos dias de Gales, do Evan Roberts, do Seth Joshua, que era o evangelista, meu tio andava de trem com eles. E o senhor, eu ia junto de mão dadas. E ele realmente confessou, ele não lembro de muitas coisas, mas eu lembro de algumas reuniões marcadas pelo poder de Deus. Uau. Gales foi tomada por mais de 500 reuniões de oração em todo Gales. O estoque de Bíblia acabou. Não tinha mais ocorrência policial. Os juízes colocavam luvas brancas. Tiraram suas roupas, aposentaram. Não tinha nem mais jogo. Não tinha nada para julgar. Bares fechados. Tudo porque um dia a glória de Deus invadiu. E o detalhe era que aquele povo era simples. É como o Felipe estava dizendo aqui. Cara, minha Bíblia, como o Gregório dizia, tá chamuscada. Essa era a Bíblia do Evan Roberts. E por amar a história, eu perguntei ao senhor Ebenezer. E aí, senhor Ebenezer, cadê essa Bíblia? Ele, pois é, irmãos, a gente teve que tirar a Bíblia daqui. Porque alguns irmãos vieram e roubaram as páginas dessa Bíblia. Eles pensam que é isso que vai trazer avivamento.
E a gente pediu perdão a ele nos levou no cemitério. E ele fez: vocês também não vão rolar não, né? Que nem vem os irmãos de fora, que rolam aqui no túmulo dizendo: eu quero o espírito Deus do céu. do Evan Roberts. E ele mesmo disse assim pra gente: cara, o Evan Roberts morreu, mas o Deus dele tá vivo. Ah, ele falou isso? Ele Uau! falou isso. E ele falou, dizendo: eu tenho 89 anos de idade, eu tenho uma vida para queimar, porque tudo que eu mais creio é que Deus vai derramar o seu espírito. Glória a Deus, a gente crê. Então a gente olha para a história de avivamento e a gente vê como ela vai tocando lugares. E parece que existe um padrão, existe uma sequência pedagógica do Espírito, porque você percebe, quando você olha para Gales, como é que você resume o que aconteceu em Gales. Olhando até os 4 pontos de Ivan, você percebe que existe uma ênfase em Gales. Confissão aberta de pecados, confessar e abandonar qualquer ato duvidoso, você obedecer à ordem do Espírito, independente de qual ordem o Espírito está falando, obedeça. E o 4º ponto é confessar Cristo abertamente. Isso aí. Publicamente. Publicamente. Então você olha que é um avivamento de santidade. Exato. Você não vai ver, e claro que, obviamente, deve ter existido, mas quando você olha a história em Gales, o livro O Mundo em Chamas, do Rick Joyner, o Avivamento de Gales, eu não me recordo agora, acho que é da Nancy. Isso, da Nancy. São 2 autores. Você vê um avivamento de santidade. Exato. E começa aí. Sim. Todo avivamento começa onde? Arrependimento. Arrependimento. Arrependimento das obras da carne. Então você percebe muito claramente a progressão desse avivamento. Né, pastor? As marcas. As marcas do avivamento. Você vai pegando de Atos 2 as marcas daqueles dias. Você passa por toda a história e vê marcas, pessoas sendo tocadas. Sim. Cara, Gales não teve cura. Exato. Não teve milagres. E aí que eu quero mostrar um possível padrão. Sim. Porque o avivamento de Gales vai impactar muito fortemente a América, Los Angeles. Exato. 1904 a 1906. Está acontecendo. Cartas, né? Franklin Bertman. E aí a carta cai nas mãos de Frank Bartman, que é um dos escritores do livro de Azusa. Na verdade, ele tem um livro, né? Exato. Azusa. Tem um outro livro, eu acho interessante encontrar As histórias inéditas de Azusa. Histórias inéditas de Azusa, que está até aqui, é do Tommy Welkel. Isso. E com outro ator, Michelle Griffith. Sim. É interessante pegar esses testemunhos pessoais que não são vistos na história de Frank Bartman. Exato. Da mesma forma, você ouviu ali de alguém que participou, uma testemunha que carregou essa mensagem. Você percebe que foi um avivamento de santidade. E quando esse avivamento, as fagulhas de Gales chegam na América, você vai ver uma progressão do agir do Espírito. Exato. Porque quando você olha para Azusa, e aí é inevitável a gente vê a presença, ou qual foi a centralidade desse avivamento. A gente vai falar de sobrenatural, a gente vai falar de cura, os dons, paralíticos se levantavam em massa. Sim. William Samuel ficava com a cabeça no caixote, orando cerca de 7, 8 horas ali, mas ele já tinha orado 6 horas no lugar que ele dormia, no quartinho que ele dormia. E ele falava: vocês todos dessa ala, se levantem. E pessoas eram E os curadas paralíticos se levantavam, as muletas eram jogadas no chão, ficavam lá fora. Saía notícia no jornal de fogo tomando o imóvel, chamaram os bombeiros. Quando os bombeiros chegavam lá, viram que não era fogo físico, né? Era uma manifestação sobrenatural. Eram serafins ali descendo, a glória de Deus subindo e descendo, como um tabernáculo vivo ali naquele lugar, a conexão entre céu e terra. Mas quando você passa a ler detalhes da história de Azusa, você vai ver que eles carregam santidade. No material usado por eles era santidade, sobrenatural, continuidade da missão do Senhor, testemunho, carregar o testemunho do Evangelho. Isso. Então você percebe que 1904, um mover de santidade, essa fagulha toca Los Angeles e explode. Missão do Messias, o testemunho do Senhor. É o que a gente chama do avivamento do século XX. Exatamente. Então, quando eu paro para pensar, 100 anos atrás, 1904, pouco mais de 100 anos, Exato. Santidade avançando para uma explosão apostólica, porque você percebe
A partir daquele mover em Azusa, a missão da fé apostólica, que era O Apostolic Faith ali. aquela aqueles igreja, irmãos. aquela comunidade local, isso explode para o Brasil, explode para a Europa. Aí você vai ver a origem, a África, a origem das Assembleias de Deus e de outros movimentos que carregam esse coração de Azusa. Então você vê ali santidade progredindo, arrependimento, e chega numa hora que há a missão do Messias, o testemunho do Espírito por meio da igreja, através de sinais e maravilhas. E quando a gente passou e viveu esse tempo agora, 2020, de pandemia, né, parece que o Senhor ele nos colocou um freio. Peraí, vocês estão querendo testemunhar, vocês estão querendo ir, vocês estão querendo ser enviados, mas falta arrependimento, falta voltar para casa, falta colocar diante do espelho, que é a palavra, e se arrepender das obras da carne, falta se reconciliar com os pais, falta se reconciliar com a comunidade local. Então você vai ver Deus, o Espírito trabalhando num arrependimento, santidade. E aí, para mim, ficou muito claro o desejo do coração de Deus quando, em 2023, eclode um avivamento, um mover, um derramar, seja lá que nome você queira dar, em Asbury, e ficou muito claro na placa assim, de madeira, aquele pórtico daquele auditório na Universidade de Asbury, santidade ao Senhor. Então, o Espírito fez todo mundo olhar para aqueles jovens, para aqueles adolescentes, mais uma vez jovens, como aconteceu em Gales. E o detalhe de Asbury é que já tinha rolado outros toques de Deus, cara, na história, dentro da faculdade. Exatamente, você vê uma progressão, uma continuidade, santidade ao Senhor. Deus sempre marcando alguém. Então Deus está falando, antes da missão, Santidade ao Senhor. Caráter de Cristo. Arrependimento. Vida com Ele. Confissão. Os olhos totalmente voltados a Ele. Obediência ao que o Espírito falar. Porque nós precisamos do Espírito, Russo. Então não tem como viver. Não tem como. Não tem como desejar avivamento, Dan, se a gente não ama a santidade ao Senhor. Exato. E mais uma vez eu vou repetir a canção do pastor Robertinho, cara. Nada tá bem sem ele aqui, cara. A canção do pastor Gui, que é santidade ao Senhor. Sabe, o coração, a gente fala sobre... Eleva os meus olhos ao monte, cara. Eleva os meus olhos ao Cristo. A gente tá falando de santidade ao Senhor, mas... Cara, me desculpa, não é santidade que a gente tem vivido. A gente fala sobre nazireado e vem, não, que não existem mais nazireus. E a gente fica nessa briga besta, nessa briga imbecil de... E aí eu falo de nazireu, não posso falar. Então eu falo de casa de Zadok, a gente fica... Mas isso são elementos pedagógicos em toda a história de um povo que estava insatisfeito com o sacerdócio caído, uma sociedade profanada e abre mão voluntariamente para viver um estilo de vida de santidade, de devoção ao Senhor, de abrir mão não apenas daquilo que é ilícito, mas daquilo que é lícito, porque eu quero mais do que ouro, prata, prazer, deleite, eu quero meu deleite no Senhor. Isso é nazireado, isso é santidade ao Senhor, sabe? É se separar, é se entregar, sabe? Não é você pedir demissão do seu trabalho. Talvez o Senhor fale para um ou para outro, talvez para você não, mas Deus quer que você seja alguém em comum. Santidade é viver uma vida em comum, o caráter de Cristo no ambiente do trabalho, lá na sua faculdade, lá na sua rua, tocando, impactando pessoas. Aleluia. Esses eram os avivalistas. Charles Finney, um cara que descobriu o Espírito, descobriu o Cristo estudando seus livros de direito, os livros da faculdade. E esse homem, cara, junto com Daniel Nash, um homem de oração e testemunho, proclamação do evangelho, caminhando em conjunto, Daniel Nash, Charles Finney, de modo que quando ele passava o pai Nash, cara, ia uma semana antes. E ele não tinha grana não, tá? Ele alugava sempre um porão e só pedia à dona da casa, eu só quero água. Ao ponto de uma história dizer que quando Charles Finney chegou na cidade, a senhora foi até ele. Doutor Finney, o cara tá lá orando, cara, faz uma semana ele não come nada, só água. E a história diz que quando Charles Finney pregava, a glória de Deus tocava. Porque tinha alguém chorando, tinha alguém orando, tinha alguém insatisfeito com sua própria vida. Eu fico muito triste, sabe, pastor Dan? Quando a gente vê relatos desse que você está dizendo, irmãos, dizendo, cara, mas não tem mais nazireus, não tem mais os recabitas, tudo isso aí é fuleiragem. Me desculpe, irmão.
Essa é a sua desculpa de não viver santidade. Claro que é. Você quer viver uma vida de total libertinagem e dizer que ama a Cristo. É impossível, meu amigo, vivermos a missão de Deus e desejar a glória dele vivos. A gente quer pregar bem, a gente quer escrever livros, Queremos as ofertas. mas dormindo com a mulher do outro. A gente quer reivindicar, sabe, a recompensa do profético, abraçando o dinheiro, abraçando a boa fama. vida, a fama. A gente está pecando e caindo naquilo que Jesus venceu no deserto, sabe? Errando na carne, caindo na soberba. A gente está se colocando diante de Satanás para receber a recompensa do reino antes da hora. Ah, como precisamos de um povo que carrega a palavra, Deuteronômio, que diz: nem só de pão viverá o homem. Eu não dependo de recursos externos, eu não dependo, sabe, de status, eu dependo da palavra que flui da boca de Deus. É com ela que eu me alimento. Ele é o meu pão, ele é o pão da vida. Nós precisamos disso. Que volte os dias de santidade ao Senhor. Mais Quando uma o Charles Finney ele passava visitando as fábricas As de empresas tecelagem, ficavam fechadas. as mulheres ali, elas eram tomadas pelo Espírito. Não conseguiu mais trabalhar. Não conseguiam mais trabalhar, que a nossa presença seja tão carregada pelo Espírito Santo, que a gente impacte quando a gente estiver na rua, quando você estiver no Uber, quando você estiver atendendo o cliente, que os clientes eles vejam a glória de Deus, a excelência de Cristo por meio Aleluia. das nossas vidas. Como Então, precisamos. Não são essas as marcas de avivamento. Você pega o século XX, de 1904 até os anos 2000 no Brasil. Seus avós tiveram o privilégio de receber o Daniel Berg, né? Sim, Daniel Berg. Cara, um cara tocado pela Rua Azusa, pelo que estava acontecendo nos Estados Unidos. Veio lá para Belém, no Pará. Exato. Eu fico perguntando, Dan, o que é que tocou ele ao ponto dele sair dos Estados Unidos e vir para o Brasil? Se não foi a glória de Deus, não foi a gente. Uma palavra, um toque. Um doce toque. Então tu pega 1904 até os anos 2000. A gente vai ver movimentos como o Jesus Movement. Primeiro vamos falar de 1906. William Seymour, um negro, tomado por uma doença, querendo estudar na escola do Espírito Santo, do Charles Fox Parham. E ele não podia entrar porque era só para brancos. E o que é que o Seymour fazia? Vou ficar aqui na flecha, cara. Ele foi tocado pela glória de Deus. Improvável. A gente vai ver a nação dos Estados Unidos vivendo períodos de guerra, segregação racial, caos, drogas à vontade, como foi no Jesus Movement. Era hippie. Estados Unidos voltando da guerra frustrado. Os hippies viciados em LSDs, fazendo sexo uns com os outros. O que é que muda dos dias atuais isso? Andando aqui nas ruas de Vitória, cara, era 8 horas da noite, eu acho, uma praça escura, tava lá os jovens fazendo sexo em cima de um banco, cara. E o que é que muda, cara? Nada mudou. Pecado continua tocando e assolando vidas. Quem mudou foi a gente. Parece que a gente tá dormindo, fazendo da igreja uma Cinderela, de um circo. A gente quer favorecimento pessoal e a gente ora por avivamento, mas a gente tá vivo, cara. Nos dias que Deus derrama a glória dele em lugares na história, é impossível ficar vivo, meu amigo. Algo vai ter que nos possuir de um zelo e de uma paixão por Cristo. Então, essa é uma mensagem pra gente, você que tá ouvindo isso aí na sua casa. Você quer dias de avivamento? Uma coisa eu lhe falo, meu amigo, busque santidade ao Senhor, porque é impossível buscar a glória dele, Senhor, e viver para si mesmo. É impossível a gente desejar avivamento nesses dias e estar vivos. É impossível a gente clamar por avivamento e a gente não desejar santidade, verdade, temor. Perdemos o temor a Deus, cara. Mentimos. Não somos mais verdadeiros uns com os outros. Perdoa-nos, Senhor. A gente senta à mesa, faz maledicência, saímos da mesa e matamos os nossos irmãos. Fazemos da mesa dos santos a mesa dos canibais. Abrimos uns aos outros. Porque a gente perdeu o temor a Cristo. Isso precisa morrer. A gente precisa, Dan, pastor Dan. Morrer. Com muito temor. Morra. Morrer.
A gente Só os precisa- mortos ouvirão a voz do a Filho gente de precisa Deus. de um avivamento. Só os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. A gente precisa de um doce toque. O grão de trigo precisa morrer para gerar vida. E a glória dele vai nos tocar mais uma vez. Ah, eu creio. Então a sua pergunta foi: Russo, como é que tu vê o Cristo sendo didático ao longo da história? Eu vejo Deus chamando a atenção para ele mais uma vez. A gente vê milagres, dente crescendo, pó de ouro, os holiness, os Quakers. A gente vê tumores sendo vomitados. A época de Catherine Kuma, quantas pessoas não foram curadas, cara, pelo poder de Deus. Na época de David Wilkerson, quantos drogados não foram tocados. Casa de recuperação foi aberta nos dias de avivamento. Desafio jovem. Aí a gente vai ver homens como Keith Green na história, um músico, cara, possuído de amor por Cristo. E como é que isso chegou no Brasil? Como é que isso nos tocou, cara? Porque não eram as histórias apenas que a gente estava ouvindo. Agora alcançou o Brasil, cara. Alcançou Cirilo, alcançou David Keelan, Zaf Borba, alcançou Lagoinha, alcançou a vida do Gregório. E isso nos tocou e de verdade eu posso afirmar uma coisa. Nessa noite, a gente precisa ter temor mais uma vez, Sim, cara. nós precisamos. Para que a gente não coloque tudo isso agora num podcast e ganhe grana com isso, como muitos têm feito, cara. Avivamento não é um produto a ser vendido. Avivamento não é uma marca de camisa para ganhar dinheiro. E nem um boné, cara. Avivamento precisa se tornar mais uma vez uma causa para a sua igreja. Homens e mulheres separados pela santidade ao Senhor, que vão chorar, que vão gastar a vida e que vão devotar tudo a Deus mais uma vez. Amém. E eu afirmo isso na sua frente. E você nos conhece. Eu vejo poucos homens assim, cara. Vejo o Rodrigo, cara, chorando, jejuando muito. E eu vejo muito isso na vida de vocês aqui, da família Sartori e de tantos amigos que eu poderia citar aqui e poderia até esquecer. Mas amigos que tudo que mais desejam não é a placa conhecida da sua igreja, cara. Não é a Juntos por Ti, Voz para as Nações, mas Senhor, é o Cristo conhecido, cara. Aí, sabe, eu queria encorajar, que a gente encorajasse os nossos amigos, porque por muito tempo surge no nosso coração, surge no coração dos irmãos o sentimento de solidão. Senhor, diante de tantas coisas, tanta gente que está se perdendo, tanta gente que está se entregando à riqueza, às paixões, à imoralidade. Sabe, existe um lugar no Senhor onde nós podemos ser escondidos. Sabe, existe um lugar onde o Senhor nos sustenta, nos blinda da ação de Jezabel, da ação, sabe, de Acabe. Esse lugar de oração, esse lugar de devoção ao Senhor, de jejum. Nós precisamos, sabe, matar a nossa carne. Nós precisamos morrer mais um pouco para o Senhor. A gente ama o Senhor, mas a gente ama o Senhor e mais um pouco. É hora de matar o mais um pouco. É hora de voltar. Mas eu vou parar tudo. Eu vou ter que parar. Vai ter que parar. Tem hora que a gente vai ter que parar. Sabe, e eu tenho falado com todos aqui. Se for para parar tudo, a gente vai parar. Se for para rasgar a agenda da igreja, a gente vai rasgar. Se for para parar com todas as câmaras, como a gente fez em 23, a gente vai desligar e a gente só tá aqui para que a gente encoraje mais um pouco os irmãos que se sentem sozinhos, para encorajar mais um pouco e levar um pouco dessa fagulha para outros que estão se sentindo só. E muitas vezes bate o sentimento de Elias: Senhor, eu sou o último. Eu não sou melhor do que os meus pais. A nação pecou. E muitas vezes a gente entra naquela bolha de depressão, de medo, de meu Deus, e agora? Deus está preservando um povo. Amém. E Deus vai refinar a sua igreja. Amém. Daniel Amém. 12 fala que nos últimos dias muitos seriam, no 11 e no 12 ele fala que seriam joeirados, purificados. Nesse tempo do fim, Deus vai vir como o sabão do lavandeiro. Malaquias fala sobre isso, e como fogo de ourives, sabão para lavar, refinando. Fogo para refinar, porque ele vai ter uma noiva sem ruga, uma noiva sem mácula como Esté, uma noiva que não vai aceitar, sabe, que não vai aceitar se entregar e ser substituída. Ela não vai negar, sabe, a voz do Espírito, porque ela até
muitas vezes ela nem consegue entender o que está acontecendo, como Esther. Esther não estava entendendo o que estava acontecendo. Ela estava dentro do palácio e achava que era tempo de festa. Mas vem Mardoqueu e fala assim, não, é tempo de luto. É para um tal tempo como É esse. tempo de luto, Esther. Você foi chamada para esse tempo. Rasgar Se as você não se vestes. colocar diante do rei em intercessão, Deus pode levantar outro, mas ai de ti e da sua casa. Cara, Deus está querendo Seu povo levantar vai essa morrer, Esther. Essa igreja, Deus vai levantar. Amém. A igreja gentia. Eu creio Isaías nisso. capítulo 24 fala que do ocidente se ouvirá o canto, glória ao justo. Essa canção vai ser ouvida. Aleluia. Lá do Oriente. Amém. O Oriente vai ouvir uma canção no Ocidente, um povo que caminha em santidade. E isso vai despertar ciúmes numa nação apóstata. Ciúmes numa nação que se afastou do Senhor. E eles vão voltar. Eles vão voltar a ser enxertados na oliveira. A restauração da casa de Israel, da casa de Judá. Um só povo, um só testemunho. Mas é necessário alguém que se coloque na brecha. É necessário alguém que se coloque em renúncia. Sabe? São dias da gente se trancar novamente. São dias da gente entrar na Assembleia Solene Perpétua. São dias da gente negar as paixões desse mundo. E voltar a corresponder à saudade do noivo. O noivo está com saudade de nós. Amém. O noivo está com ciúme de nós. Número Tá 5. chamando mais uma vez. E ele vai executar a lei do ciúme. Ele vai pegar e conduzir a sua noiva diante da sua santidade para tomar água com pó do tabernáculo. Uau. Meu amigo, ele está fazendo isso. Você pode perceber, olhando a história do Brasil, Sim, a barriga está inchando. muito. Número 5 vai falar sobre a lei do ciúme. Uma noiva que ela está sendo submetida a um processo por suspeita de adultério. Meu Deus. E ela é colocada diante do sacerdócio, da santidade do Senhor. E ela toma uma água com pó do tabernáculo. E essa água, se a noiva, ela realmente é culpada, a barriga vai inchar, só que o seu sexo vai murchar. Nossa. Ou seja, está falando de uma noiva que a barriga cresce, tem uma falsa aparência de que está gerando algo, mas não gera mais nada. Não tem mais intimidade, não tem mais reprodução, não tem mais vida. Acabou-se. Acabou-se. Mas aquela que é inocente, meu amigo, essa daí é glorificada, essa gera filhos. A verdade é que todos nós somos essa noiva indigna. Todos nós, nesses dias, o orgulho tem sido revelado, a barriga está inchando. Mas nós estamos diante de um Senhor que pode liberar a sua misericórdia. A misericórdia dele se renova todas as manhãs. Por isso que é um convite, cara, É um convite a se arrepender. ao arrependimento. Deus, como Daniel disse, eu pequei. Eu errei contra ti. A saber que nação se errou cumpriu. contra ti. Sabendo que se cumpriu as palavras do profeta Jeremias. Daniel não só abriu a janela para Jerusalém, ele fechou para a Babilônia. também, pastor Isso. Dan. O problema é que a gente quer abrir a janela para os céus e deixar da Babilônia aberta, cara. Não Isso. tem como. Não tem como. Não tem como a gente pegar as vasilhas com os nossos vizinhos e achar que Deus vai derramar azeite. Primeiro ele fala, entra e fecha a porta. Fecha a porta com o passado. Você vê na história Nínive, provada de avivamento. E depois Deus levantando as suas saias como vergonha para as nações. Eu não quero ser um cara tocado por avivamento e de repente Deus levantando a saia e dizendo, olha Não. aí, cara. Deus tem misericórdia de nós. Mentiroso, orgulhoso. Por isso que acho que o convite para quem ama avivamento vai sempre começar por arrependimento. Por isso Essa que- é a resposta do Puquitá do Pleno Avivamento. Exato. Essa é a mensagem que por que Leonardo tá Ravenhill deixou pra gente. Porque tarda esse pleno avivamento, cara. A gente poderia abrir aqui o livro e ler várias coisas. Mas tarda porque a gente ama muito a nós mesmos. Tarda porque a gente quer fama, aceitação pessoal. A gente quer fazer do púlpito uma vitrine. E a gente não vive mais no aposento da oração, pastor Dan.
Eu posso testemunhar aqui, irmãos, para vocês, que desde que eu conheci os irmãos da Juntos, uma coisa eu posso afirmar: eles não estão preocupados com a agenda. Eles estão preocupados com uma coisa, com a santidade ao Senhor. Eu já ouvi diversas vezes do pastor Dan em ligação e do pastor Gui: Poxa, nos ajude em oração, porque a gente está pensando em encerrar mais uma vez as agendas e só orar, porque Deus está chamando a gente de volta. E eu ouvi recentemente mais uma vez isso. Então eu vejo a urgência desse tempo é voltar para esse lugar, pastor Dan. Eu sei que a gente tem muitos amigos espalhados no Brasil que estão cansados, em pecado, sem esperança. Mas eu quero lembrar de um texto, Ezequiel 37. Ainda tem esperança, porque quando o Espírito for derramado, porque é avivamento. Avivamento é trazer vida sobre aquilo que está morto. Ainda tem um toco no meio da cidade. Ainda tem uma semente santa no meio do seu povo. Não pode ser desprezada. Ainda tem uma cana, ainda o pavio ainda está fumegando, cara. A gente não vai destruir essa cana, por mais que ela esteja até esmagada. A gente não vai destruir porque ainda tem vida. Então, avivamento é a vida de Deus, é a glória dele. Então, irmãos, você que de alguma maneira está cansado, sobrecarregado, aflito, desistiu, já não tem mais esperança na igreja. Eleva os olhos para o monte. Cristo está vivo e ele vive. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, avivamento, meu amigo, é quando alguém está chorando, quando alguém está clamando e quando alguém está dizendo: eu não consigo viver mais um dia sem a sua presença, sem a sua glória, sem o seu toque. Jesus, como precisamos do Senhor. Como precisamos do Senhor, Jesus. Como a nossa cidade precisa do Senhor, Pai. Como o nosso estado e a nossa nação precisam da revelação da sua santidade. Me perdoa, Senhor. Me perdoa. Senhor, quando Isaías viu a sua santidade, Deus, ai de mim, ele Pai. olhou para si. Ai de mim, Senhor. Só havia dor interior, Pai. Gera em nós essa dor, essa tristeza. Ai de mim. Que nos leva mais perto de Ti, Jesus. Que nos torna mais parecidos contigo. Que nos torna mais compassivos. Deus, tem tantas vidas. Vidas aqui no nosso bairro. Vidas que nos rodeiam precisando de esperança, Pai. E muitas vezes estamos, Senhor, perdidos nas nossas paixões, nas nossas frustrações, nas nossas vaidades. Deus, derrama a sua presença. Derrama a sua presença. Oh, Jesus, faz mais uma vez, Senhor. Faz mais uma vez como em Gales. Por favor, Pai. Faz mais uma vez como em Azusa. Nos dobra. Faz mais uma vez como na Escócia, Senhor. Nos toca, Senhor. Faz mais uma vez como foi nas Ilhas Hébridas. Nos toca, Pai. O Senhor tomou aquela simples cabana, Senhor. O Senhor sempre desejou reuniões simples. O Senhor sempre desejou encontros onde o Senhor sempre se tornou tudo para nós. Porque o Senhor é tudo que nós temos. Tudo que achamos que temos fora o Senhor é ilusão, é vaidade. Só temos o Senhor. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso alimento. Deus, tudo que é aparente falta diante da sua presença, tudo perde o sentido, porque em Ti nós somos plenamente supridos. Gera em nós um coração novo, gera em nós um espírito reto, inabalável. Traz em nós, Pai, não a nossa alegria, mas a sua alegria. A alegria por ver, Senhor, um povo cumprindo a sua missão. Amém. Um povo que dá continuidade e que é reconhecido, Pai, pelo seu nome.
Estabeleça o seu nome mais uma vez na nação brasileira. Nome de Santificado Jesus. seja Sim, o seu Senhor. nome. Santificado seja o seu nome, Senhor. Jesus. Revela a grandeza do seu nome. A grandeza do seu caráter e do seu poder. Ah, Deus, a nossa esperança não está na política. A nossa esperança não está no dinheiro. A nossa esperança está naquele que vem e vai estabelecer o seu trono em Sião. A nossa esperança está naquele que virá, que irá marchar nos céus, que irá marchar em terra, que vai trazer plena restauração ao seu povo, que vai estabelecer o seu reino, que vai consumar toda a história. Ah, Senhor, nós precisamos de Ti. Ó Espírito Santo, nosso amigo, sem o Senhor, Pai, não temos compreensão do Cristo. Encha-nos, Pai, encha-nos, derrama a sua plenitude sobre as nossas vidas, encha-nos a ponto de transbordar, encha cada um que está nos assistindo, Pai, Por favor, a ponto de transbordarmos da sua presença. em nome de Jesus. Nós entregamos, Senhor, tudo que nós temos ao Senhor. Esse canal nós entregamos ao Senhor. As canções entregamos ao Senhor. Tudo é para a Tua glória. Tudo é para que o Teu nome seja engrandecido. Toque cada um aqui, Pai. Da mesma forma que quando, há anos atrás, meu irmão via pastor Cirilo ministrando adoração pela TV e ele foi curado. Nós oramos aqui por cura, Em nome de Jesus. nós oramos por restauração, Em nome de Jesus. nós oramos para que tumores sejam dissipados, nós oramos para que corações deprimidos voltem a queimar, a se alegrar, a regozijar na sua presença. Levante uma noiva pura, santa, gloriosa, assim como o Senhor é glorioso. Nós te agradecemos. Aleluia, aleluia, aleluia.